Romênia, uma terra misteriosa, que esconde segredos sobre os quais apenas os moradores locais sussurram. Imagine um país onde crenças antigas se entrelaçam com a modernidade, onde em um só lugar se encontram a mística Transilvânia, com sua verdadeira história de Vlad, o Empalador, que difere radicalmente das invenções de Hollywood, e a enigmática floresta Rhoia Baciu, que os locais chamam de Triângulo das Bermudas Romeno. O que acontece nesta floresta, onde as bússolas enlouquecem e as pessoas falam sobre desaparecimentos inexplicáveis e visões estranhas? Hoje, nos aprofundaremos no formato iceberg. Começaremos com a superfície visível de fatos amplamente conhecidos sobre a Romênia, mas gradualmente desceremos cada vez mais fundo para onde os guias turísticos comuns não se aventuram. Você sabia que sob os Cárpatos romenos se esconde um lago de gelo subterrâneo, com mais de 3.000 anos, que guarda em suas profundezas artefatos de civilizações antigas? Ou que nas montanhas selvagens da Romênia habita uma das maiores populações de ursos pardos da Europa, que às vezes descem às aldeias como fantasmas de outro mundo? 15 fatos sobre a Romênia, desde os mais superficiais até os mais profundos e inexplicáveis. Alguns deles farão você repensar tudo o que sabia sobre este canto misterioso da Europa. Mas isso é apenas a ponta do iceberg dos mistérios romenos. Fato 1. Encruzilhada de mundos. A terra entre a realidade e as lendas. A Romênia, situada na enigmática encruzilhada da Europa Oriental e Central, parece ter congelado entre dois mundos, o conhecido e o desconhecido. Bucareste, que os locais chamam de Pequena Paris, guarda em sua arquitetura vestígios do antigo esplendor imperial, mas basta se afastar da capital por apenas algumas dezenas de quilômetros para que você chegue a lugares onde o tempo parece para os séculos atrás. As montanhas dos Cárpatos, majestosas e severas, como guardiãs de antigos segredos, cercam o país em forma de meia-lua, criando uma barreira natural entre o mundo cotidiano e o território dos mistérios. A leste se estende o delta do Danúbio, um labirinto de 300 canais, onde habitam mais de 300 espécies de pássaros e se escondem vilarejos que só podem ser alcançados por água. E o Mar Negro, que banha as costas romenas, é por si só um dos maiores enigmas do planeta. Suas profundezas, desprovidas de oxigênio abaixo de 200 metros, guardam navios antigos perfeitamente preservados, como se conservados pela própria natureza para futuros exploradores. Por que aqui, nesta terra, com uma paisagem incrivelmente diversificada, se concentra tantos fenômenos inexplicáveis e histórias místicas? Alguns pesquisadores acreditam que as propriedades geomagnéticas especiais das montanhas dos Cárpatos criam condições para o surgimento de zonas anômalas. Outros indicam os antigos cultos que prosperaram aqui muito antes da chegada dos romanos. Mas a verdade, como sempre, permanece em algum lugar no meio, escapando daqueles que tentam compreendê-la. Mas isso é apenas o começo da nossa jornada pela enigmática Romênia. Fato 2. Transilvânia. Entre a história e a lenda, onde as sombras ganham forma, entre as colinas verdes e as densas florestas da Transilvânia, se esconde uma história que, há séculos, aguça a imaginação de pessoas em todo o mundo. O nome Drácula se tornou sinônimo de horror e misticismo, mas quão real é a correspondência entre a realidade e o mito? Vlad III, conhecido como Vlad Tepes ou Vlad, o Empalador, governou a Valáquia no século XV e ficou famoso por sua incrível crueldade com inimigos e traidores. Seu método favorito de execução, empalar as vítimas em estacas afiadas, deixando-as morrer em agonia dolorosa, criou, ao seu redor, a aura de um tirano sanguinário. Como um governante comum, embora cruel, se transformou em uma criatura imortal que se alimenta do sangue humano. O escritor irlandês Bram Stoker
que nunca visitou a Transilvânia, criou uma imagem literária ao unir histórias folclóricas sobre vampiros com fragmentos de informações sobre o Sr. Valáquio. O Castelo de Bran, uma majestosa construção na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia, hoje atrai milhares de turistas como o Castelo do Drácula, embora o histórico Vlad Tepes tenha estado lá apenas de passagem, se é que visitou essa fortaleza. Dentro do castelo, corredores estreitos, passagens secretas e escadas íngremes criam uma atmosfera de mistério e tensão. Os moradores locais, acostumados ao fluxo constante de caçadores de vampiros, contam aos turistas histórias de arrepiar, equilibrando habilmente entre fatos históricos e invenções coloridas. Mas por que exatamente esse mito se mostrou tão persistente? Talvez seja a combinação única de uma figura histórica com superstições populares, ou o fato de que a imagem do vampiro toca medos humanos profundos, o temor da morte e, ao mesmo tempo, o desejo de imortalidade. Alguns pesquisadores apontam para doenças raras, como a porfiria, cujos sintomas incluem sensibilidade à luz solar e alteração na cor dos dentes e gengivas, que poderiam ter gerado as lendas sobre criaturas sugadoras de sangue. Outros veem no mito dos vampiros ecos de antigos cultos pagãos, que se transformaram sob a influência do cristianismo. Mas, de qualquer forma, a sombra do Conde Drácula continua a pairar sobre a Transilvânia, atraindo aqueles que anseiam por tocar o lado místico da história europeia. Fato 3. Os mistérios sagrados da Romênia. Uma alma ortodoxa envolta em tradições místicas. Além das sombrias lendas sobre vampiros e misteriosas maldições, esconde-se um outro lado, não menos fascinante, da cultura romena. No norte do país, nos tranquilos vales da Bucovina, como joias preciosas em uma moldura esmeraldina de florestas, encontram-se mosteiros cujas paredes são adornadas com surpreendentes afrescos. Esses monumentos únicos do século XVI, Voronezh, Sucevica, Moldovica, Rumor e outros, foram incluídos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Seus exteriores, pintados com cores vibrantes, retratam cenas bíblicas e a vida dos santos em um estilo popular impressionantemente vívido. Como os mestres medievais conseguiram criar pinturas que mantêm sua vivacidade ao longo de 5 séculos sob o céu aberto, é surpreendente. Mas o intenso azul do mosteiro de Voronezh, conhecido como Azul de Voronezh, continua a ser um mistério para os químicos e restauradores modernos. Alguns pesquisadores sugerem que o segredo reside em pigmentos minerais especiais extraídos das montanhas dos Cárpatos, enquanto outros falam sobre antigas técnicas de mistura de tintas com gema de ovo e resinas naturais. A fé ortodoxa, professada por mais de 80% dos romenos, sobreviveu a duras provações durante o regime comunista de Nicolae Ceausescu. Muitas igrejas foram destruídas ou transformadas em armazéns. Os sacerdotes foram perseguidos, mas a fé continuou a viver nos corações das pessoas. Moradores idosos contam em sussurros sobre cultos secretos nas florestas, sobre ícones e livros de orações escondidos que eram passados de mão em mão. O que dava a essas pessoas a força para manter a fé diante da repressão? Talvez a resposta resida na profunda interligação das tradições ortodoxas com antigos rituais pré-cristãos, que criaram uma paisagem religiosa única na Romênia. Em vilarejos remotos, ainda existem rituais em que orações cristãs coexistem com feitiços contra o mal-olhado, e festas religiosas são celebradas com rituais que têm raízes claramente pagãs. Essa espiritualidade sincrética, talvez, conferiu ao ortodoxismo romeno uma vitalidade e flexibilidade especiais, permitindo que ele resistisse nos momentos mais sombrios. Mas o mistério da religiosidade romena permanece não totalmente desvendado. Como um país situado na interseção de culturas e impérios conseguiu preservar sua identidade espiritual,
única através dos séculos de tumultos e mudanças. Fato quarto. A Ilha Latina no Mar Eslava. A misteriosa sobrevivência da língua românica nas fronteiras orientais da Europa. Semelhante a um antigo artefato, milagrosamente preservado entre as ruínas de uma civilização desaparecida, a língua romena constitui uma verdadeira anomalia linguística da Europa Oriental. Cercada por todos os lados por povos eslavos e húngaros, essa língua manteve uma surpreendente fidelidade às suas raízes latinas, tornando-se o único representante do grupo linguístico românico oriental. Como pode ter acontecido que os descendentes dos colonos romanos que se estabeleceram na Dácia no ano 106 da nossa era, sob o imperador Trajano, conseguiram preservar sua língua românica, enquanto muitas outras províncias romanizadas a perderam? Os linguistas ainda discutem as causas desse fenômeno. Alguns estudiosos apontam para o isolamento geográfico. As montanhas dos Cárpatos poderiam ter servido como um refúgio natural para a população falante de romeno durante as grandes migrações de povos. Outros propõem a teoria de uma romanização extraordinariamente forte da Dácia e uma alta densidade de assentamentos romanos. Outros ainda sugerem que a continuidade da tradição cristã em língua latina desempenhou um papel fundamental. É surpreendente, mas cerca de 60% do vocabulário do romeno moderno tem origem latina. Mesmo os conceitos mais básicos, água, apa, pão, paine, irmão, frate, sol, suare, são descendentes diretos das palavras latinas aqua, panis, frater, sol. Mas ainda mais intrigante é o fato de que o romeno preservou características gramaticais que foram perdidas por outras línguas românicas. Um sistema de 3 casos, o artigo posposto, o gênero neutro. Como se a própria história tivesse decidido realizar um experimento linguístico. O que aconteceria com o latim se ele se desenvolvesse isolado das influências da Europa Ocidental? Claro, o ambiente eslavo não passou sem deixar marcas. Cerca de 20% das palavras romenas têm origem eslava, especialmente na lexicografia religiosa e agrícola. O alfabeto cirílico foi utilizado para a escrita da língua romena até o século XIX, quando foi substituído pelo alfabeto latino durante o Renascimento Nacional. Mas mesmo após séculos de vizinhança com eslavos e húngaros, após ondas de influências turcas e gregas, o romeno manteve sua essência românica. Viajantes frequentemente mencionam uma estranha sensação de reconhecimento ao estarem em uma aldeia romena a milhares de quilômetros de Roma. Eles de repente captam nos discursos dos habitantes ecos do italiano ou do espanhol. Mas o mistério da língua romena permanece não resolvido. Quais fatores históricos, culturais e possivelmente psicológicos permitiram que essa ilha latina não apenas sobrevivesse, mas prosperasse em meio ao mar de línguas eslavas por quase 2 milênios? Fato 5. Estrada nas nuvens. O misterioso serpenteado da Transfagaração e seu legado sombrio. Mas não são apenas as anomalias linguísticas que guardam segredos da terra romena. No coração dos Montes Cárpatos, como uma serpente de pedra gigante, se contorce uma das estradas mais enigmáticas e impressionantes da Europa. Transfagaração, só esse nome soa como um encantamento de manuscritos antigos. Esta estrada de alta montanha, que sobe a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, atravessa a Cordilheira Fagarash, conectando as regiões históricas da Transilvânia e da Valáquia. Porém, por trás das paisagens deslumbrantes e das curvas emocionantes, esconde-se uma história sombria sobre a qual os moradores falam em sussurros. Construída entre 1970 e 1974 por ordem pessoal do ditador Nicolae Ceausescu, essa estrada foi concebida não como uma atração turística, mas como um caminho militar estratégico, o que levou o líder romeno a ordenar a abertura de um caminho pelas montanhas intransponíveis. A versão oficial afirma:
o medo de uma invasão soviética após os eventos da Primavera de Praga. Mas alguns pesquisadores apontam para motivos mais profundos, quase místicos. Ceausescu, conhecido por suas ambições megalomaníacas, não estaria tentando, de fato, dominar a natureza, provar seu poder sobre os próprios Cárpatos. A construção da Transfagaração é envolta em uma aura sinistra. Estima-se que de 40 a várias centenas de trabalhadores perderam a vida em acidentes durante as explosões, deslizamentos e outros infortúnios. Lendas locais dizem que as almas dessas pessoas ainda vagam pelos túneis nas noites nebulosas, e alguns motoristas juram ter visto silhuetas estranhas nas margens em trechos desabitados da estrada. As soluções de engenharia aplicadas na construção continuam a impressionar especialistas. 30 quilômetros de curvas, mais de 800 pontes pequenas e grandes, vários túneis escavados em rocha sólida. Como foi possível realizar um projeto tão grandioso sem tecnologia moderna, em condições extremamente adversas de alta montanha? Hoje, a Transfagaração se transformou em um imã para turistas e motoristas de todo o mundo. O famoso programa de televisão Top Gear a nomeou como a melhor estrada do mundo. Mas poucos dos viajantes entusiasmados, que fotografam as vistas espetaculares e as curvas acentuadas, se perguntam sobre o preço dessa maravilha da engenharia, sobre as vidas humanas que foram sacrificadas em sua construção. E talvez seja essa dualidade, a combinação de beleza majestosa e história trágica, que confere à Transfagaração uma aura especial, quase mística, fazendo com que cada um que passa por ela sinta o toque de algo maior do que apenas uma estrada montanhosa. Mas que outros segredos guardam os majestosos Cárpatos, essas montanhas antigas que viram o florescimento e a queda de tantas civilizações? Fato 6. Alquimia gastronômica, receitas misteriosas da culinária romena e seu simbolismo oculto. Mas esta terra enigmática não é conhecida apenas por suas maravilhas arquitetônicas e fenômenos naturais. Ao mergulharmos mais fundo nos mistérios da Romênia, descobrimos outro fenômeno surpreendente. Sua cozinha, tão multifacetada e mística quanto a própria história dessas terras. Mamaliga. Este prato simples de farinha de milho, lembrando um disco dourado do sol no prato, foi por séculos a base da alimentação dos camponeses romenos. Mas você sabia que por trás dessa aparente simplicidade se esconde um profundo simbolismo? Em antigos rituais dacianos, o milho era considerado um presente sagrado da terra, e a forma redonda da mamaliga simbolizava a eternidade e a ciclicidade da existência. Sarmale. Essas requintadas folhas de repolho, recheadas com arroz e carne, aparecem nas mesas durante os mais importantes festejos familiares. Mas por que folhas de videira são usadas para este prato? Alguns pesquisadores do folclore romeno apontam uma ligação com antigos cultos de fertilidade, onde a videira simbolizava abundância e continuidade da linhagem. Mishi. Essas pequenas linguiças sem pele, feitas na brasa, possuem uma composição de especiarias surpreendentemente complexa, cuja receita é frequentemente mantida em estrito segredo e transmitida de geração em geração. Historiadores culinários locais afirmam que, em algumas famílias, a mistura de especiarias para os mishi contém até 23 componentes, número que não é aleatório, e está relacionado a antigas crenças numerológicas. A culinária romena é uma fusão surpreendente de influências. A base balcânica entrelaça-se com tradições otomanas, enquanto motivos húngaros coexistem com a meticulosidade alemã na preparação. Mas há algo inefavelmente especial que é exclusivo desta terra. Tomemos, por exemplo, a ciorba. Esta sopa azeda e picante, temperada com borscht, farelo fermentado, é encontrada em muitas cozinhas da Europa Oriental, mas somente na Romênia é preparada com a adição de misteriosas ervas das montanhas colhidas em fases específicas da lua.
Como contam os moradores antigos nas remotas vilas dos Cárpatos, uma ciorba bem preparada não apenas nutre o corpo, mas também purifica a alma de pensamentos obscuros. O que é isso? Apenas uma bela metáfora ou um eco de antigos conhecimentos sobre a relação entre alimento e estado espiritual do ser humano. Um lugar especial, na tradição culinária romena, é ocupado pelas sobremesas, entre as quais se destaca o papanazi, bolinhos fritos de queijo com frutas e creme de leite. Segundo lendas locais, esta iguaria foi preparada pela primeira vez para um dos príncipes da Valáquia, que buscava um prato que o ajudasse a ter sonhos proféticos. Será que algumas sobremesas romenas foram originalmente criadas como parte de práticas rituais? Esta pergunta permanece sem resposta, assim como muitos outros mistérios desta terra surpreendente. Mas e se a culinária romena não for apenas um conjunto de receitas, mas um livro codificado de antigos conhecimentos cuja chave foi perdida há muito tempo? E o que é ainda mais surpreendente, que segredos se escondem em outros aspectos da cultura romena, como sua incrível tradição musical. Fato 7. O Palácio do Parlamento, sonho megalomaníaco ou monumento à loucura. Ao fundo da enigmática história romena, ergue-se o Palácio do Parlamento em Bucareste, o segundo maior edifício administrativo do mundo, atrás apenas do Pentágono. Esse grandioso projeto, realizado por Nicolae Ceausescu, tornou-se símbolo não apenas do poder, mas também da loucura que dominou o país na era do socialismo. Mas como foi possível que para a construção dessa colossal estrutura fosse demolido um inteiro bairro histórico, apagando da memória inúmeros monumentos arquitetônicos únicos e testemunhos vivos do passado? O palácio, com uma extensão de 362 metros e uma altura de 80 metros, impressiona pela sua escala. Suas paredes são compostas por 31 milhões de metros cúbicos de material, incluindo mármore, granito e até cristais Swarovski. Os interiores, amplos e majestosos, são decorados com os materiais mais raros, e a área total do edifício é de cerca de 170 mil metros quadrados. Mas o que aconteceu com essa construção colossal? Atualmente, o Palácio do Parlamento é utilizado apenas em parte, deixando muitos andares e salões vazios e sem iluminação, o que cria uma atmosfera de abandono e mistério. Como podiam arquitetos e construtores sonhar com um projeto tão grandioso se não tinham certeza de seu uso futuro? Alguns pesquisadores supõem que o edifício foi concebido como algo mais do que apenas um centro administrativo. Talvez aqui estivessem planejadas grandes exposições, eventos culturais ou até mesmo um local onde se realizariam rituais de poder. Mas isso são apenas especulações, pois as verdadeiras intenções de Ceausescu permanecem um mistério. Qual foi o sentido investido nesse megaprojeto se ele nunca foi totalmente realizado? E o que este monumento esconde, que se tornou símbolo tanto da grandeza quanto da decadência da nação romena? Permanece ele apenas como um testemunho das ambições de um homem, ou guarda em si segredos mais profundos, que aguardam seu momento para serem revelados? E talvez seja neste edifício que se encontram as respostas para muitos outros mistérios da história romena, esperando por seu pesquisador. Fato 8. Ciganos Roma, o enigma da cultura e tradições, ocultos na sombra da história. Através da lente do tempo e da cultura, a história dos ciganos Roma na Romênia se revela como um fenômeno vibrante e enigmático, repleto de costumes e tradições únicas que permanecem à sombra da consciência pública. Essas pessoas, conhecidas por sua busca pela liberdade, brilho e independência, representam não apenas um grupo étnico, mas um mundo inteiro, permeado por música, artesanato e laços familiares profundos. Como se desenrolou a vida deles, cheia de contradições e mistérios, em meio à turbulenta história romena. Os ciganos Roma são famosos por seus trajes coloridos, onde cores vibrantes
e padrões complexos se entrelaçam, criando verdadeiras obras de arte. Seus rituais de casamento, repletos de pompa e grandeza, tornam-se verdadeiras celebrações, onde a música ressoa, entrelaçando melodias do leste e do oeste, e as danças hipnotizam com sua energia e paixão. No entanto, apesar dessa beleza, a posição dos ciganos na sociedade romena contemporânea permanece complexa e ambígua. Por um lado, eles continuam a preservar suas tradições e costumes, transmitindo-os de geração em geração. Por outro lado, muitos enfrentam preconceito e exclusão social, o que cria mais um mistério: como uma cultura tão rica pode muitas vezes ser subestimada. Alguns pesquisadores afirmam que os ciganos Roma poderiam se tornar um elo de ligação entre diferentes tradições culturais, mas sua identidade frequentemente se vê ameaçada em um contexto de globalização e pressão da população majoritária. Como preservar a singularidade de sua cultura em um mundo onde as tradições estão sujeitas a rápidas mudanças? Essa questão provoca muitos debates e reflexões, e talvez seja exatamente nessa contradição que reside a profundidade de sua existência. A vida dos ciganos Roma é apenas um reflexo de sua história vibrante ou contém a chave para a compreensão de muitos outros fenômenos culturais? Na busca por respostas a essas perguntas, nos deparamos com mais um mistério, aguardando sua revelação, pois o mundo dos ciganos Roma está repleto de enigmas não resolvidos que podem nos contar mais sobre nosso passado comum do que podemos imaginar. Fato 9. O cemitério alegre. Risos e lágrimas na fronteira entre a vida e a morte. No coração da Romênia, na vila de Sapansa, existe um lugar surpreendente que atrai a atenção dos viajantes por sua atmosfera incomum e originalidade. O cemitério alegre. Aqui, entre o verde fresco dos campos, estão dispostos cruzes coloridas, adornadas com desenhos ingênuos e epígrafes espirituosas que contam as histórias das vidas daqueles que encontraram seu descanso nesta pitoresca localidade. Como é possível que um cemitério se tenha tornado um símbolo de alegria e leveza em vez de tristeza e perda? O fundador dessa tradição única foi Stan Johann Patrach, um artista e escultor local que, na metade do século XX, decidiu mudar a percepção tradicional da morte. Em sua visão, a morte não é um fim, mas apenas uma transição para outro mundo que não deve provocar medo ou tristeza. Em vez disso, ele convidava a celebrar a vida mesmo após seu término. Stan Patrach criou suas famosas cruzes com cores vibrantes, nas quais estão retratadas cenas da vida dos falecidos, seus passatempos e características, além de inscrições humorísticas que refletem suas personalidades. Por exemplo, em uma das cruzes, pode-se ver a imagem de um pescador com a inscrição: "Aqui repousa Ion, que sempre pescava mais do que podia comer." Essa filosofia de uma atitude alegre em relação à morte, tão atípica na cultura europeia, nos leva a refletir como é que, em nossa percepção, uma parte tão importante da vida, como a morte, frequentemente é envolta apenas em tons sombrios. Talvez seja nesse enfoque não convencional que reside a profundidade da compreensão da natureza humana. O cemitério alegre em Sapansa não é apenas um lugar de sepultamento, mas um museu vivo onde cada cruz conta sua própria história e cada desenho e epígrafe criam um mosaico único de destinos humanos. No entanto, essa incrível concepção levanta ainda mais perguntas. Será que essa abordagem sobre a morte pode mudar nossa percepção da vida? Como é rir e se alegrar, mesmo quando se trata de despedidas? As respostas a essas perguntas talvez estejam na própria natureza da alma humana, que busca a luz mesmo nos tempos mais sombrios. E quem sabe, pode ser que existam outros lugares semelhantes onde a morte e a vida se entrelaçam em uma dança única, aguardando que nós os descubramos. Fato 10. O mundo subterrâneo de maravilhas.
a magia da mina de sal Salina Turda. Ao mergulhar nas profundezas dos Cárpatos romenos, deparamo-nos com um lugar mágico, cercado de lendas e mitos, a mina de sal Salina Turda. Esta mina, que existe desde os tempos do Império Romano, permaneceu quase desconhecida até recentemente, quando o século XXI abriu suas portas para turistas maravilhados. Como foi que esse mundo subterrâneo, outrora utilizado para a extração de sal, se transformou em uma atração fantástica que atrai pessoas de todo o mundo? Ao passar por imensas portas de pedra, você entra em uma atmosfera repleta de mistérios e maravilhas. Aqui, nas entranhas da Terra, esconde-se uma roda gigante subterrânea que lentamente o eleva a uma altura, revelando vistas deslumbrantes das paredes de sal que brilham à luz das lâmpadas elétricas. Mas isso não é tudo. Na mina, há passeios de barco aconchegantes pelos lagos de sal, onde a água, rica em minerais, cria uma incrível sensação de tranquilidade e paz. Cada respiração aqui preenche os pulmões com um ar curativo, carregado de microelementos que, acredita-se, têm um efeito benéfico na saúde. Talvez essa seja a razão pela qual a mina se tornou não apenas um local de entretenimento, mas também uma fonte de cura para muitos. Mas quem poderia imaginar que outrora aqui se extraía sal, enquanto agora os visitantes podem desfrutar não apenas do espetáculo, mas também da revitalização? Ao comparar a história antiga da mina com sua transformação moderna, não podemos deixar de nos perguntar o que mais as profundezas subterrâneas escondem, esperando para serem descobertas. Talvez lugares tão enigmáticos como Salina Turda não apenas atraiam turistas, mas também lhes ofereçam a oportunidade de tocar o desconhecido, nas profundezas onde história e modernidade se entrelaçam em uma dança surpreendente. Fato 12. As luzes vivas da Romênia, um mistério que brilha na noite. Nas encostas das montanhas de Buzău, longe da agitação e da vida urbana, esconde-se um fenômeno natural surpreendente que atrai a atenção tanto de cientistas quanto de aventureiros: as luzes vivas. Essas luzes, que ardentemente queimam das profundezas da Terra, representam um gás natural autoignitante que sobe à superfície e cria um espetáculo hipnotizante. Como pode ser que, neste canto remoto da Romênia, possamos ver tal maravilha? Os habitantes locais consideraram essas luzes sagradas por séculos, ligando-as a divindades do submundo e dotando-as de propriedades místicas. Segundo a lenda, as luzes são mensageiras dos deuses que protegem esta terra de espíritos malignos. Imagine uma noite escura, estrelas no céu e, de repente, no meio do silêncio, as luzes se acendem, dançando ao vento, como se nos convidassem a desvendar seus mistérios. É interessante notar que fenômenos semelhantes são observados em apenas alguns cantos do planeta, mas as luzes vivas romenas são famosas por sua beleza e mistério. Cientistas tentam explicar esse processo, relacionando-o às características geológicas da região, mas o mistério persiste. Como exatamente esse gás se inflama e o que está por trás de sua natureza sagrada? Algumas teorias sugerem que as luzes podem ser resultado da interação de certos minerais com a água, mas ainda faltam provas conclusivas. Assim, ao estar próximo dessas chamas ardentes, não podemos deixar de nos perguntar: o que mais está escondido nas profundezas da Terra, aguardando seu momento para ser revelado? Talvez essas luzes misteriosas sejam apenas parte de um quadro mais amplo, repleto de maravilhas e enigmas que continuam a intrigar as mentes dos pesquisadores dispostos a desenredar o novelo de mitos antigos e fenômenos inexplorados. Afinal, estamos apenas na superfície do que pode ser descoberto no futuro, e cada novo passo no estudo desses mistérios nos leva a perguntas ainda mais profundas. Fato 12.
Os inventores misteriosos da Romênia, gênios esquecidos da ciência mundial. Nas majestosas montanhas dos Cárpatos e nas belas paisagens da Romênia, escondem-se não apenas antigos mitos, mas também conquistas únicas dos inventores locais que, infelizmente, permanecem à sombra de grandes nomes e descobertas mundiais. Como pôde acontecer que mentes tão brilhantes como Traian Vuia, Nicolae Paulescu e Petre P. Panaitescu foram injustamente esquecidas? Traian Vuia, por exemplo, foi um pioneiro na área da aviação, criando o primeiro avião a jato no início do século XX. Sua inovadora construção não apenas antecipou seu tempo, mas também abriu novos horizontes para as tecnologias aeronáuticas. Como foi possível que o nome desse gênio não se tornasse um símbolo da época e suas realizações permanecessem fora dos livros de história? Nicolae Paulescu, por sua vez, descobriu a insulina, que se tornou uma verdadeira salvação para milhões de pessoas com diabetes. Apesar de sua contribuição significativa para a medicina, muitos ainda desconhecem suas realizações, uma vez que a descoberta é frequentemente atribuída a outros cientistas. Como se pode explicar tal injustiça quando se trata da vida e saúde das pessoas? E por fim, Petre P. Panaitescu, o criador da caneta tinteiro, deixou uma marca inesquecível na história da escrita. Sua invenção tornou-se um símbolo de criatividade e praticidade, permitindo que as pessoas expressassem seus pensamentos no papel. Mas como foi que esse instrumento simples, mas genial, não recebeu o devido reconhecimento na história das tecnologias? Todos esses exemplos levantam questões importantes sobre quantas vezes esquecemos os verdadeiros heróis da ciência e da técnica. Quantos outros nomes permanecem na sombra, aguardando sua vez de serem redescobertos e reconhecidos? Talvez sejam nessas histórias esquecidas que se escondem as chaves para desvendar muitos mistérios do nosso passado, e cada nova descoberta possa levar à revisão de nossas visões habituais sobre a história da ciência. Cada uma dessas descobertas, cada um desses nomes, não são apenas fatos, mas partes de um mosaico que ainda espera por sua conclusão. A dúvida persiste. Quantos outros gênios aguardam seu momento para serem reconhecidos em um mundo onde cada passo em direção à luz do conhecimento abre novos horizontes para a investigação? Fato 13. A misteriosa caverna de Skarichuara, um glaciar que guarda segredos de milênios. A uma altitude de cerca de 1000 metros, no coração dos Montes Cárpatos, esconde-se a única caverna de Skarichuara, que possui uma atmosfera hipnotizante de antiguidade e mistério. Dentro de suas paredes está um dos glaciares subterrâneos mais antigos do mundo, com mais de 3.000 anos de idade. O que torna esse glaciar tão especial? Sua história milenar não só atrai a atenção de pesquisadores, mas também contém pistas importantes sobre o clima do passado. Como puderam tais maciços blocos de gelo sobreviver em condições de mudanças globais de temperatura? A temperatura na caverna, mesmo no auge do verão, nunca ultrapassa 0 graus, criando formações de gelo únicas, estranhamente curvadas e fascinantemente brilhantes na penumbra do subterrâneo. Cada passo neste reino gelado enche o ar de uma sensação de magia antiga, como se o próprio espírito da natureza estivesse sussurrando seus segredos. Pesquisadores, ao descerem na caverna, deparam-se com esculturas de gelo incríveis que, segundo eles, são capazes de contar a história da Terra, desde os períodos glaciares e mudanças climáticas até catástrofes e renascimentos. Mas de que forma essas formações de gelo podem estar ligadas aos destinos de antigas civilizações? Alguns cientistas sugerem que o glaciar pode conter vestígios congelados de micro-organismos, que podem lançar luz sobre ecossistemas passados, enquanto outros estão convencidos de que ele é capaz de registrar alterações na atmosfera que poderiam explicar o desaparecimento de culturas inteiras. Como pode o gelo, que parece tão imóvel,
na verdade, ser testemunha de inúmeras mudanças ocorridas no mundo. Isso abre novos horizontes para refletirmos sobre quão profundamente entendemos nosso planeta. Mas essa não é a única enigma que Skarichuara guarda. Cada visita a essa caverna preenche a alma com um sentimento de reverência diante do poder da natureza e dos mistérios que ela mantém. Fica a pergunta: quantos outros lugares únicos existem na Terra, prontos para revelar seus segredos a nós? Fato 14. O legado sombrio do experimento de Pitești, páginas obscuras da história que preferem permanecer em silêncio. No coração da Romênia, na cidade de Pitești, encontra-se um lugar que se tornou símbolo do horror e da loucura, o experimento realizado entre 1949 e 1951, que gravou seu nome para sempre nos anais das páginas mais cruéis do regime comunista. Aqui, nas paredes da antiga prisão, desdobrou-se um dos programas de reeducação de prisioneiros políticos mais aterradores, onde a vida e a dignidade humanas foram colocadas em jogo com uma crueldade inimaginável. Os prisioneiros eram submetidos a torturas psicológicas que ultrapassavam a compreensão. Eles eram forçados a torturar uns aos outros, tornando-se não apenas vítimas, mas também carrascos. Como um sistema tão insensível poderia criar condições em que o ser humano se transformasse em uma espécie de monstro? Como se estivessem presos em um pesadelo sombrio, eles estavam confinados em um espaço de medo e paranoia, onde cada passo poderia levar à traição de um companheiro. Esse programa não era apenas um experimento, era uma ferramenta de opressão e destruição da essência espiritual do ser humano. O legado aterrador de Pitești ainda permanece nas sombras, e sobre ele não se fala nem mesmo na própria Romênia. Como é possível esquecer eventos tão significativos que preferem não ser mencionados quando se trata do passado? Alguns pesquisadores afirmam que esse capítulo sombrio da história pode ter deixado cicatrizes profundas na psique da nação, criando uma atmosfera de medo silencioso e desconfiança. Mas de que maneira essas experiências podem ter impactado o futuro do país e seu povo? As perguntas permanecem em aberto, e as sombras do passado ainda assombram a contemporaneidade. Essa não é a única mistério que a história da Romênia guarda. Quantas outras páginas obscuras permanecem ocultas nos arquivos, aguardando seu momento para serem reveladas? Fato 15. O enigmático ritual Kalushari, uma dança que cura e exorciza. No coração da Romênia, entre colinas verdes e rios tumultuosos, existe um antigo rito envolto em mistério e misticismo, o ritual Kalushari. Esta dança ritual masculina única, que entrou para a lista do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, é considerada não apenas uma apresentação, mas uma verdadeira forma de cura de doenças e exorcismo de espíritos malignos. Ao longo dos séculos, este ritual foi transmitido de geração em geração, preservando não apenas tradições, mas também mistérios inexplicáveis que ainda hoje provocam admiração e temor. Os dançarinos, vestidos com trajes coloridos, se reúnem em um círculo onde começa sua jornada misteriosa. Cada um deles entra em transe, mergulhando em um mundo onde o físico e o espiritual se entrelaçam. Como conseguem alcançar esse estado? Utilizando ervas especiais que, segundo as tradições, possuem propriedades mágicas, eles criam uma atmosfera propícia para a expulsão do mal. Mas o que exatamente acontece nesse momento? Muitos elementos do ritual ainda permanecem um mistério para os cientistas. Como a dança pode realmente curar e que conhecimentos secretos estão guardados nos movimentos e nas canções transmitidos de boca em boca. Pesquisadores e etnógrafos, ao tentarem desvendar esse enigma, se deparam com fenômenos incompreensíveis que vão além da explicação científica. Alguns afirmam que Kalushari não é apenas uma dança, mas uma forma especial
de comunicação com os ancestrais, transmitindo sua sabedoria e experiências. Como os antigos romanos conseguiram criar um ritual tão poderoso, capaz de unir as pessoas e conceder-lhes força? As respostas para essas perguntas permanecem incertas, e o mistério do Kalushari continua a atrair pesquisadores que buscam a solução em suas melodias ancestrais e movimentos enigmáticos. Mas este não é o único mistério escondido nas florestas e vilarejos romanos. Quais outros rituais e cerimônias aguardam seu momento para serem revelados e explorados? Olhando para a Romênia, vemos um país que, apesar de seu legado histórico e das imagens associadas a Drácula e Ceausescu, nos abre as portas para um mundo de mistérios e maravilhas. Esta terra, que outrora era associada à pobreza e ao socialismo, hoje demonstra sua verdadeira diversidade e singularidade. Acabamos de nos imergir na atmosfera de seus antigos rituais e tradições, como o Kalushari, que são apenas uma pequena parte do que este país incrível tem a oferecer. A cada esquina, histórias aguardam para serem contadas, desde majestosos castelos até as paisagens encantadoras dos Cárpatos, de rituais misteriosos, até a calorosa hospitalidade dos habitantes locais. Mas qual é, afinal, a verdadeira essência da Romênia? Que experiências podemos extrair de sua rica cultura? Não há respostas definitivas para essas perguntas. Viajar para o interior de qualquer cultura não é apenas um conjunto de fatos e números, mas uma experiência pessoal que cada um de nós pode vivenciar. Talvez você já tenha estado na Romênia e suas impressões o surpreenderam. O que mais ficou na sua memória? Ou, quem sabe, você tem seus próprios segredos e histórias que poderiam complementar nosso relato? Convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de que isso é apenas o começo. Nos próximos episódios de nossa série Icebergs, vamos explorar outros países pouco conhecidos, mas não menos surpreendentes, onde cada história está repleta de mistérios e enigmas. Quais são esses países e que descobertas nos aguardam? Fique conosco, pois os mistérios mais incríveis ainda estão por vir.